Olá, meus amigos. Mais um vídeo curto aqui no canal atendendo pedidos para que eu falasse sobre o Wood System. Esse é um sistema de gatilho de entrada muito interessante no Forex, que ele pode ser aplicado em qualquer derivativo e ele normalmente é utilizado no time frame de H1, ou seja, o gráfico de uma hora. E ele se expandiu de tal forma que muitos traders de diversos mercados utilizam essa prerrogativa. Então eu vou falar um pouco, aqui é uma introdução, ok? Esse vídeo ele é patrocinado pela corretora que tem parceria comigo e pelo trabalho que eu desenvolvo com o meu Master Group. No Master Group, a gente aprofunda esses conceitos e você pode operar em conta real com o meu apoio, com o meu suporte direto em tempo real. Para você fazer parte do Master Group, você precisa abrir uma conta real na mesma corretora que eu, através do meu link de indicação. Esses links de referências estão aqui na descrição, ok? Me chama no Telegram, também está aqui na descrição, e eu vou te orientar como participar conosco no grupo. É completamente gratuito, o único requisito é operacional, é você estar vinculado e operando em conta real na mesma corretora que eu. Aí a corretora monetiza o trabalho e justifica oferecer essa mentoria gratuitamente, ok? Muito bem. Então, vamos começar a trabalhar um pouquinho, primeiro a história do Wood System. Esse cara que criou esse setup, na verdade é um setup muito simples, baseado no CCI, que é um indicador inerente do MetaTrader, e também tem várias plataformas, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas esse Wood ele é um cara um tanto reservado, tanto é que não existe muita informação na internet sobre quem é esse cara. O Wood é o apelido, tá? E esse setup ficou conhecido e amplamente divulgado no mercado de Forex, você mesmo já pode ter visto praticamente algumas coisas assim. E se você procurar no YouTube, você encontrará outros vídeos explicando sobre o Wood System. Aqui eu vou dar uma introdução em alguns gatilhos de entrada que eu gosto de usar. Tem vários outros utilizando o mesmo setup. Tá? É um setup amplo. Agora, mesmo ele sendo baseado em um único indicador, o que eu recomendo? Eu recomendo que vocês ampliem o conceito e combinem com as técnicas que você já está acostumado. Se você trabalha nos 4 pilares, segue volatilidade histórica, etc., topo e fundo, você vai verificar primeiro esses aspectos no gráfico mensal e quando for escolher o seu gatilho, aí sim coloca no gráfico de H1 e usa o Wood System e que você vai ver que se você seguir a volatilidade histórica, por exemplo, lá no mensal, diz que é para comprar. Então aqui numa hora você dispensa as vendas e entra nas compras. Com paciência você vai ver que vai ter excelentes resultados, ok? Mas antes de mais nada, o CCI 14, que é o padrão desse sistema, na verdade, CCI é a sigla para Commodity Channel Index. Commodity Channel Index, ou seja, um índice para analisar, digamos assim, força e sobreforça de oscilação do mercado de commodities. Então, originalmente, ele é aplicado no mercado de commodities, ok? Esse criador se chama Donald Lambert. Donald Lambert. Você pode procurar na internet e você vai encontrar informações sobre ele. Ele criou esse indicador em 1980. Veja, no vídeo passado aqui, publicamente, que eu fiz a live sobre o estochástico, a gente viu que desde a da década de 50 é utilizado. Esse é um pouco mais recente, 80, mas ainda assim eu chamo a atenção por uma característica bacana, né? Porque na década de 80, pouco ainda do desenvolvimento dos computadores gráficos estava fluindo, né? Só para você ter uma ideia, a web, né, chegou a partir da década de 90, então quer dizer, ainda era muito incipiente. Ou seja, esses cálculos matemáticos da qual o indicador faz uso era feita na mão, nas planilhas, quer dizer, os gráficos eram desenhados. Então você imagina a perspicácia, a percepção de um analista como esses de criar um indicador que hoje, com o advento dos computadores gráficos e da web, é tão utilizado ainda no mercado como o mercado de Forex, tá? Outra coisa importante salientar, da mesma maneira que eu falei quando nós tivemos a aula do estochástico, é que jamais você deve se basear num único indicador para fazer tua operação. Você, na realidade, presta atenção em um conjunto de conceitos, elabora, né, aquilo que eu chamo de um arcabouço aí mental
com as notícias, com o calendário econômico, com os horários de volatilidade. E aí você pega um indicador como sendo um gatilho de entrada. E aí, obviamente, cada um deles vão se adaptar melhor a uma coisa ou outra. Então, a adaptação do CCI agora no Wood System, ele é dado no padrão, no período 14, que você vai ver que é o período mais utilizado, digamos assim. Mas existem algumas variantes aí que o cara usa o período 3 para identificar, por exemplo, as entradas e as saídas, ou o padrão 1, enfim. O Wood colocou o CCI no parâmetro 14 e eu procuro não mexer. Sempre que eu utilizo nesse padrão, tá? O padrão 14. Então, o Donald Lambert criou o indicador, certo? E o Wood aplicou esse indicador no mercado de Forex, ok? Então, essa historinha aí é só para dar um preâmbulo, um cenário aonde esse indicador foi automaticamente utilizado. E agora eu vou compartilhar aqui, né, a tela do meu computador para mostrar para vocês como tu instala e como você usa a aplicabilidade prática de uma introdução. Eu vou dar um tipo de entrada, que é a principal entrada do sistema, do Wood System, mas existem outras variantes e outros modelos de entrada e reentrada, e onde você ajustar as operações, seja com stop ou sem stop, etc. Né? Mas o objetivo básico aqui é você seguir tendência no gráfico de uma hora e identificar pontos de exaustão, de reversão de tendência nesse time frame. Lembrando que volatilidade histórica eu posso pegar o tempo que eu quiser para traçar. Então, normalmente a gente analisa no mensal. Se no mensal ele tiver um fundo histórico, eu opto por entrar nas compras no gráfico de uma hora. Se no mensal tiver no topo, eu opto para entrar nas vendas do gráfico de uma hora e assim eu estou sempre trabalhando a favor da volatilidade histórica. Isso serve como uma referência para me ajudar a ter operações mais assertivas, ok? Já se você é um scalper, não se importa com topo e fundo e tal, e opera para ambos os lados, você obviamente usa as travas de segurança. E o que eu recomendo? Stop no lucro o mais rápido possível e garante a operação, mesmo que seja com tiros curtos. Aqui alguns detalhes. O primeiro detalhe que o Wood fala é para que você faça entradas com tiros curtos. Ele até propõe no livro dele, tá? 100 pontos, ou seja, 10 pips. Então ele tem uma abordagem que ele entra, busca 10 pips e sai, ou seja, ele se expõe com um pouco de lote um pouco maior para ganhar, faturar os 10 pontos, os 10 pips, no caso, ou 100 pontos, né? Não vamos confundir os iniciantes. 10 pips, 100 pontos, tá certo? Então, você vai fazer entradas com tiros curtos. Ah, mas eu não posso buscar mais pontuação? Pode, o sistema te permite fazer isso, especialmente se você jogar o stop por lucro. Mas como ele indica que você use um lote um pouquinho maior, e normalmente 99% dos traders compreendem que aí você tem que usar travas por conta da questão de proporcionalidade lote e saldo, você deve entrar com cautela, fazer os pontos, sair e esperar nova entrada. Já vai ver isso na prática, tá certo? O que eu, Thiago Lacerda, recomendo? Como eu já sou um position trader e busco operações mais longas e trabalho com lotes menores proporcionais a meu saldo, trabalho sem stop loss quando eu estou em topo e fundo em direção à volatilidade histórica, o que eu percebo? Eu percebo que você pode buscar mais pontos, mais do que 100 pontos, mas nesse sistema especificamente é imprescindível que você coloque o stop no lucro ou ative o trailing stop sempre que possível, tá certo? Bom, e um outro ponto importante, você deve escolher um par, uma paridade que seja volátil. Aqui na tela eu coloquei o GBP-USD, que é um par volátil, mas existem outros pares com bom nível de volatilidade, cujo sistema vai entrar como uma luva, vão entrar bem. Esse sistema não é bom para pares com baixo nível de volatilidade. Então você evita usar esse sistema em, por exemplo, pares com CHF. CHF a gente sabe que é uma moeda lenta, demora para ativar e tal. Já em pares mais bruscos, né, por exemplo,
um áudio SD, um áudio JPY, um USD CAD, né, um GBP USD, você consegue usar até mesmo um Euro USD, e em alguns momentos o USD-JPY também, em outros não, você tem que identificar os momentos de volatilidade, você vai conseguir usar o Wood System de uma maneira muito interessante. Então, na tela do meu computador, aqui eu tenho o gráfico limpo, ok? No H1, onde propriamente se aplica o sistema, então você faz a análise primária lá no mensal, identifica a última consolidação, aquilo que eu já ensinei no canal, né? Então ele está próximo de uma margem de fundo, né? A consolidação está aqui, ó, padrão harmônico, né? Isso aí já é price action básico, consolidação de preço, o canal consolidado, tá certo? Então aqui ele rompeu o fundo e está voltando para o canal de equilíbrio cambial, ou seja, rompendo o canal de base. Qual é a estrutura? A estrutura é ele buscar a mediana do canal, sempre assim, tá? Então essa análise você pode fazer no mensal. Ele estando na baixa, eu vou aproveitar todos os indicativos de compra lá no gráfico de 1 hora. Chegando então no 1 hora, vou só limpar de novo aqui, eu vou colocar o CCI 14. Eu já deixei salvado o template, mas vou colocar aqui para o pessoal. Inserir indicadores, osciladores, e aí eu tenho Commodity Channel Index, CCI, ok? Esse é o indicador específico. Ao clicar, ele já vem no 14, já é o padrão dele. Você não precisa mudar o typical price, tá? Aqui ele vai ter outras opções, não precisa mudar, deixa no original aqui, ó. Outra coisa, por quê? Porque esse original ele antecipa o gráfico de cima. Você vai ver que acontece o mesmo fenômeno do estochástico. Ele antecipando o gráfico de cima, você consegue antecipar as suas entradas. Olha só, cor e espessura da linha é de acordo com o teu gosto. Aqui em níveis, aqui sim, ó, ele já vem automaticamente com o 100 e o menos 100. Você tem que incluir o menos 200 e o 200. Cor tanto faz, espessura tanto faz, dá o ok e ele está na tela. Pronto, esse é o sistema. Não precisa mais nada aqui, tá certo? Você já viu em mensal, lá no gráfico mensal, no gráfico macro, que o valor do par GBP-USD está próximo da consolidação de preço na base. Então você vai optar pelas compras. Então, veja bem, se aqui eu sei que eu só vou comprar, aonde que vai a interpretação da entrada? O Wood System tem várias interpretações, ok? Tem algumas interpretações que, além disso, além do 200 e o 100, coloca-se ainda a linha zero. Eu vou colocar porque algumas pessoas podem, talvez, olhar o original e se confundir do porquê que eu não coloquei a linha zero. Eu não coloco porque eu não uso o cruzamento da linha zero como gatilho para mim, ok? Eu prefiro usar só a entrada padrão. Mas eu vou colocar aqui o zero. Pronto, ele tem a linha zero aí agora. Fica tranquilo para você que olhar o original não ficar confuso. Em alguns casos, no original, ele suprime a 200 também, tá? Deixa só 100, mas isso são variantes do sistema, certo? Não vai impactar a interpretação. Qual é a interpretação básica? Por exemplo, sempre que a linha do CCI cruzar de cima para baixo a 200, eu vou monitorar. Aqui está dado um sinal de monitoramento, ok? Onde possivelmente, com grande probabilidade de acontecer, uma reversão de médio prazo. O que significa isso? O preço desceu bruscamente, mas a força vendedora aqui está esgotando. Então, o CCI já está antecipando que ele está numa baixa forte aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai monitorar o preço e você observa que ele vai voltando. Ó. Quando ele cruzar, de novo 200, você aguarda. Quando ele cruzar o 100, aqui, ó. Então qual é a ideia? Ele se afastou, cruzando 200 para fora. Às vezes vale a batida também, tá? E depois ele foi para baixo do 200. Quando ele voltou, você espera ele cruzar o 100, ó. Eu vou te traçar a linha aqui. Ó, nesse ponto aqui, então, ele deu a confirmação. Você poderia entrar e aqui, né, você teria essa operação aqui. Ó. Vocês observem que mesmo com a confirmação aqui do cruzamento da senha, ó,
Aqui eu tenho uma entrada curta, relativamente curta. E o mercado, ó, eu entrei aqui e saí aqui, ó, comprado, tá? Essa dispersão, você pode ver que o mercado caiu para trás aqui, ó, tá vendo? Então, aquelas pessoas que usam o stop loss, normalmente o stop técnico você coloca no fundo anterior, tá? Então aqui, ó, você levaria um susto aqui, mas ele não chegaria próximo do teu stop loss, por exemplo. Já se você usa a favor da volatilidade histórica, dentro dos 4 pilares, como a gente aprende, você dispensa o stop, você nem precisa colocar o stop, ok? Você iria entrar ali, ó, imediatamente, se quisesse, poderia botar stop no lucro trail stop ou o take profit de 100 pontos. Observem a dispersão, vou pegar essa imagem aqui, ó. Ó, não sei se fica difícil de ver aqui, tá? Porque é pequenininho a fonte, mas ele teve nesse espaço de tempo aqui, ó, 500 pontos. Ou seja, é uma entrada no H1 razoável, uma entrada e uma compra onde te deu 500 pontos de lucro. Tá certo? Ok, primeira entrada, 10. Aí você espera, ele foi lá em cima e desceu. Você faria a venda aqui? As pessoas que trabalham para ambos os lados escalpeando dizem que sim, não, você pode fazer, porque ó, ele foi acima do 200, na volta, quando ele cruzou o 100, ele antecipou uma entrada de venda. Então, aqui novamente, ó, então lá em cima, ó, ele foi, quando ele cruzou o 100 aqui, eu faria uma venda. Stop no fundo anterior, veja que deu bem curtinho aqui o stop loss, tá? Olha que interessante, né? E ele caiu, bum, olha lá, ó. Vou botar para trás aqui. Certo? E nessa segunda que eu fiz uma compra de mais ou menos 500 pontos, essa venda mais ou menos 1.300 pontos. Olha que interessante, isso dentro do mesmo dia, tá? Só seguindo o Wood aqui. Agora, se você trabalha que nem eu, você dispensaria essa venda. Por que eu dispenso essa venda? Porque ela está no fundo, e eu não vou vender no fundo histórico. Porque eu não uso stop loss, eu prefiro operações mais longas, então eu vou esperar que ele vá para baixo, entre numa fase de exaustão, ok? Aponte a reversão quando volta pelo 100 e aí eu faço a minha entrada de compra. Então vamos acompanhar, ó. Então olha lá, ó, acompanhando aqui, ó, ele foi lá para baixo, aqui ele deu uma titubeada, ó, mas olha lá, ele foi lá para baixo, ultrapassou 200 aqui. Quando voltou aqui, ó, ok? Eu poderia ter entrado a compra. Vou botar a compra aqui, ó. Beleza? Olha o que aconteceu lá. Eu estou comprado a favor da volatilidade histórica, então não tem problema, não fiz stop, não coloquei stop loss. O mercado foi contra mim, ó. Voltou ao contrário aqui, ó. Não tem problema, estou a favor da volatilidade histórica, eu vou esperar, ó. Aqui de novo ele caiu, ó, lá embaixo voltou de novo cruzando o 100 de baixo para cima e agora sim, ó. Agora o mercado foi para cima, eu já tinha entrado comprado aqui, ó. Quando ele foi para cima, beleza? Olha lá, ó, vamos pegar aqui. Posso colocar stop no lucro e agora sim, ó. Agora eu surfo a onda numa legal, ó. Como ele deu uma esticada, ó, cada consolidação joga stop para cima. Olha que interessante, ó. Beleza? Então aqui sim, ó, aqui eu peguei o dele, aqui eu dei uma cacetada, ó. Foi aí 4.000 pontos de compra. Então, o setup, ele te fornece referências para você antecipar os movimentos de mercado. Veja bem, não é prever o futuro do mercado, é antecipar zonas de inversão. Por que eu digo isso? Porque o cálculo dessa variação, certo? Ele está apontando aí o equilíbrio e desequilíbrio da oferta e da demanda. Então é natural que num gráfico de H1, como eu estou trabalhando no intraday, eu tenha movimentos apontados de variação dentro do dia. E esse setup ele busca, ele tem como objetivo esses elementos, ok? Vamos mais para trás aqui para a gente trabalhar outras coisas, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui esse ponto aqui tá legal, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó, observem que em todo esse cenário aqui ele não ultrapassou 200, mas ele chegou a bater num determinado momento. Tu pode entrar na batida do 200, não precisa esperar, não entrar na batida do 200, você identifica a batida do 200 e espera ele cruzar o 100 de baixo para cima para comprar. Agora aqui atrás, ó, aqui atrás, ele passou, tá vendo? E quando ele passou,
aqui ele deu uma titubeada, voltou, bateu e aqui ele cruzou. Ou seja, ele está antecipando, na verdade, para você, uma zona de suporte forte, certo? É isso na realidade, tá? Lembrando que você não tem jamais uma exatidão absoluta em 100% em nenhum indicador, ok? Mas você vê que os movimentos do mercado na sequência, eles são bem perceptíveis, tá? E ele antecipa, ó, tu vê, ó, a movimentação aqui. Aqui as quedas e as subidas de mercado são praticamente identificadas, mas você pode, com certeza, filtrar isso aí com outros elementos, com leituras, com notícias, etc. Então aqui, gente, eu não quero que você trabalhe apenas com a indicação do CCI 14. Você precisa estudar as notícias, precisa estudar os indicadores, precisa estudar os momentos de mercado, os horários principalmente. Olha aqui que interessante esse ponto, ó. Ele deu uma garfada lá em cima, começou a cair aqui, e olha o CCI 14 como se comportou, ó. Foi lá em cima, cruzou 200 de baixo para cima, você espera. Voltou de cima para baixo. Quando cruzou aqui, ó, você vai estar mais ou menos nessa posição aqui. Ó. Vamos, ó, aqui, ó. Vou marcar aqui para você, ó. Ele cruzou aqui, na verdade, ó. Ele deu uma resbalada aqui, ó. Aqui, ó. Então aqui você entraria vendido. Por exemplo, tá? Não estou dizendo se você vai, que nem eu, a favor da volatilidade histórica, você dispensaria a venda, mas você entraria vendido se você estivesse trabalhando no scalper para os dois lados. Tá, agora ele já assinalou, agora eu vou ele antecipou uma situação aqui, o CCI 14. Aonde só que quando eu estou, na verdade, não enxergando a situação aqui, ó, para o futuro, eu não sei, fico na dúvida, será que vai cair mesmo? Bom, o sistema do Wood aqui está dizendo que sim. Então, eu tenho que aguardar. Olha só o que aconteceu. Ó. Então, ele antecipa realmente uma mudança de fluxo, especialmente quando ele passa dos limites de 200. Então, essa sacada do Wood foi uma sacada muito boa. Vai acertar em 100% das vezes? Não. Mas veja, se você acertar, a maioria das vezes, já está valendo. E se você usar a volatilidade histórica para fazer o processo de, por exemplo, suprime aquelas operações de venda e entra apenas nas operações de compra. Aí você encontra momentos como esse aqui, ó. Olha que interessante, ó. Foi lá, cravou, voltou, ó. Quando voltou, você espera ele cruzar o 200. Ele cruzou o 200 mais ou menos nessa posição aqui, ó. E bum! Olha lá. Então, a antecipação da entrada a favor da volatilidade histórica, ela se demonstra bem assertiva, tá? Então, especialmente se você adaptar teu operacional para trabalhar no médio prazo, fazer uma entrada de gatilho em scalper, mas ter uma visão também de médio prazo aí. Então, esse que é o nosso Wood System, ok? Se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar teu comentário. Aproveita e se inscreve no canal e dá o like aí, me ajuda bastante. E considere fazer parte do nosso Master Group e operar ao vivo todos os dias com a gente. A gente analisa as entradas. Eu tenho mais de 20 setups diferentes que eu explico na minha mentoria lá. É claro que os principais eu acabo trazendo aqui alguma coisa para o canal. E o pessoal tem gostado, tá? Óbvio, você vai eleger aquele setup que você mais gosta. Você não precisa combinar todos, você vai acabar elegendo. Assim como eu elegi o túnel de Vegas, que é o que eu mais gosto, eu também tenho outros setups que eu estudo e aproveito para as minhas operações. E tem dado certo, tá bom? Agradeço a presença aqui no canal, agradeço a tua audiência, boas operações e qualquer coisa, entrar em contato comigo, meu contato está na descrição. Um grande abraço e até a próxima.